Nossas aleluias e o nosso louvor, cantemos sempre ao Senhor, com gratidão e amor, pois nosso Deus é santo e conhece o coração. Humilde vem.
Boa noite. Que bom estarmos juntos nesse primeiro dia da semana para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus, conhecermos um pouco mais. O nosso tema hoje é sobre o batismo do Espírito Santo, o selamento do Espírito Santo. Como é que acontece essa história do batismo do Espírito Santo? É isso tudo que a gente quer fazer, mas o que a Bíblia fala sobre isso, né? Ok? Mas antes eu quero cantar com você. Concede-nos o Espírito. É um pedido que todos nós devemos fazer. Concede-nos, ó Deus, o Espírito Santo. Vamos cantar. Cante junto conosco. Vamos orar? Pai querido, queremos agradecer-te por podermos ter essa oportunidade de estudar juntos a Tua Palavra mais uma vez. E aqui estarmos para aprender e conhecer um pouco melhor a respeito do Deus Espírito Santo, como Ele vai atuar em nossa vida. Dá-nos sabedoria para entender o que queres nos ensinar e também fala ao nosso coração com o Deus Espírito Santo para preparar-nos para recebê-lo completamente. Participa desse estudo conosco, Pai, enviando os Teus anjos ao nosso lado e coloca as Tuas palavras em meus lábios para que possa alcançar dessa maneira cada pessoa que está participando deste culto hoje. Peço-te a Tua bênção e eu faço em nome de Jesus. Amém. Bem, surgem algumas perguntas para as pessoas em relação a esse assunto do Espírito Santo. Como podemos perceber que Ele está atuando em nossa vida? E aí? Já parou para pensar nisso? Será que podemos ouvir quando Ele fala conosco? Você já ouviu o Espírito Santo falando com você? E como podemos distinguir que a voz que está falando conosco é a voz do Espírito Santo? Esse é o tema que a gente vai estudar hoje. E, como eu sempre digo, a resposta nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Portanto, vamos começar. Abra sua Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. O Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 e 8. Veja o que o nosso querido Jesus deixou registrada no livro do Discípulo do Amor, no Evangelho de João, no capítulo 16 e nos versos 7 e 8. Veja o que diz aqui. Mas eu vos digo a verdade,
convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero ler um outro texto com você e depois eu vou comentar. Isaías capítulo 30 e o verso 21. Isaías capítulo 30 e o verso 21. Vamos ver o que diz aqui. Essas folhas finas às vezes são difíceis de separar, mas vamos lá. A gente consegue. Aqui foi. Isaías 30, verso 21. Veja o que diz aqui. Quando te desviardes para a direita e quando te desviardes para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você já foi visitar alguém ou você estava indo para um lugar e de repente parece que alguém falou para você: não vá por essa rua, vá por essa. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu de você estar indo para casa, ou sentado tranquilo em algum lugar, fazendo alguma coisa, descansando talvez, e de repente você sente uma vontade assim, uma coisa que está mexendo com você, de visitar uma pessoa, ou de ligar para uma pessoa, ou de entrar em contato com alguém? Já aconteceu? É isso. Os teus ouvidos vão ouvir atrás de você a palavra dizendo: este é o caminho, está por aqui. E a função do Espírito Santo é muito interessante. Note, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele tem uma missão: convencer o mundo para o caminho do Senhor. Agora, será que o Espírito Santo é restrito para algumas pessoas? Ou será que quantas pessoas será que têm acesso ou podem ser possuídas ou podem ser tomadas pelo Deus Espírito Santo? Você já se perguntou? A Bíblia nos responde. Atos, capítulo 2. Aqui nós podemos encontrar uma passagem bem interessante, nos versículos 17 e 18. Você aqui encontra um texto de Joel, que diz o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 17 e 18. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia e profetizarão. Então aqui eu quero frisar uma coisa. Derramarei o meu espírito sobre quantas pessoas? Sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os homens. E isto é confirmado em Atos, no capítulo 17 e no verso 30. Aqui nós podemos encontrar uma confirmação desse texto. No livro de Atos mesmo, capítulo 17, e agora no verso 30. Veja o que Paulo nos mostra aqui. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Como é que diz aqui? Notifica que aos homens, que todos os homens, em toda parte, se arrependam. Todos os homens todos. Ou seja, nós percebemos que o Espírito Santo está à disposição de todas as pessoas. Não é reservado para um grupo especial de pessoas. Todas as pessoas podem receber o Espírito Santo. Por que é que ele veio? Você lembra?
para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, para levar pessoas ao arrependimento e levá-las à conversão, ou seja, preparar pessoas para morarem no céu. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Mas será que todos vão aceitar? Será que todos os seres humanos vão receber o Espírito Santo, que está à disposição de todo ser humano? Veja lá, Atos capítulo 7. E agora eu quero ler o verso 51 com você. Esse aqui é um discurso, se não me falha a memória, de Pedro. A defesa de Estevão. A defesa de Estevão, capítulo 7, verso 31. Veja o que diz aqui. Capítulo 7, verso 51, não 31, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O que é que Estevão está dizendo? Que as pessoas estão resistindo ao Espírito Santo. O que quer dizer resistir ao Espírito Santo? Quer dizer uma coisa muito interessante: não receber, não aceitar. Isaías já profetizou isso lá no capítulo 63 do seu livro, lá, 63 de Isaías, verso 10. Ele já falou sobre essa resistência ao Espírito Santo. As pessoas são duras, e ele fala aqui, rebeldes. Isaías 63 e o verso 10. Vamos ler aqui. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O que é que as pessoas fizeram? Recusaram. Eles deixaram ele triste, eles resistiram, eles não quiseram receber. Então, nós podemos entender, através desse estudo, que o Espírito Santo ele está à disposição de todas as pessoas, mas nem todas as pessoas vão recebê-lo. Elas vão se recusar a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso nos mostra uma coisa interessante, que a salvação somente é concedida para aqueles que quiserem. Ninguém vai ser obrigado a ir para o céu. Você pode ficar tranquilo. Deus gostaria que toda a raça humana, todos os homens, todos fossem. Mas Ele não vai levar ninguém, porque muitos, se lá fossem, seriam infelizes. E o céu não é um lugar de pessoas infelizes. Então, não devemos ser rebeldes, devemos ouvir. Agora, quando a pessoa tem autorização ou quando a pessoa pode receber realmente o Espírito Santo, ou seja, quando ela seria selada com o Espírito Santo? Veja o que diz lá Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1 e no verso 13. Efésios, capítulo 1 e o verso 13. Paulo diz-nos o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito na promessa. Então vejam, algumas coisas interessantes aqui. Depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, vocês também creram. E quando vocês ouviram, creram, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Então nós podemos entender, podemos afirmar, por esse texto, que por ocasião da conversão, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e exclusivo Salvador pessoal, nós estamos recebendo o selamento, o poder do Espírito Santo. Agora, qual é o objetivo desse selamento? Por que razão receber isso?
Paulo mesmo, né? No mesmo livro de Efésios, capítulo 4, agora, e o verso 30, ele mesmo responde para nós esse texto. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então veja, é simples. O selamento dado ao homem tem um objetivo: a redenção, ou a salvação. Então, Deus nos dá a oportunidade de receber o Espírito Santo para que nós possamos estar nos preparando para a salvação. É muito simples. Mas, o que acontece? Será que acontece alguma coisa diferente com uma pessoa que recebe o Espírito Santo, que ela seria selada ou seria separada pelo Espírito Santo? Quero mostrar para você uma experiência do rei Saul. Ela está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 10 e no verso 6. Saul foi em busca das jumentas perdidas do seu pai e encontrou Samuel. O povo havia pedido um rei e Samuel, então, Deus mostrou para Samuel que quem seria o rei era Saul. Então Samuel ungiu Saul. Lá no capítulo 10 fala sobre isso. Samuel unge o rei Saul. E lá no verso 6 diz o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outra pessoa, em outro homem. Quando Saul foi ungido para ser rei de Israel, o profeta Samuel avisou que o Espírito Santo iria se apossar dele. E quando o Espírito Santo se apossa de uma pessoa, essa pessoa se torna outra pessoa, se torna outro ser. Talvez você diga, mas Saul foi... Depois ele deixou... Sim, é como eu disse. Você ouve, mas você pode deixar de ouvir, você pode resistir, recusá-lo. E foi o que aconteceu na história de Saul. Agora tem uma coisa interessante. A pessoa que recebe o Espírito Santo, ela se transforma numa outra pessoa. Mas que transformação é essa? São dois textos que eu quero ler. O primeiro deles está em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 e o verso 27. Duas coisas bem interessantes. Dois textos bem interessantes que eu quero ler para você. Ezequiel 36 e o verso 27. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porei meu espírito e farei com que vocês andem nos meus juízos e observem os meus estatutos. Vamos ler, depois eu comento. Hebreus 8, verso 10. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Hebreus capítulo 8 e o verso 10. Veja o que diz aqui. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Entendeu? Na sua mente imprimirei as minhas leis, e sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o seu povo, o meu povo. Deus colocará o seu Espírito para que nós andemos nos estatutos e guardemos os juízos. Esses estatutos e juízos nada mais é do que obedecer e seguir as orientações divinas. Ou seja, a pessoa que permite que o Espírito Santo habite nela, essa pessoa torna-se uma fiel observadora da lei de Deus, seguindo as orientações divinas e fazendo a vontade de Deus. Agora, vem uma questão.
Será que sem o Espírito Santo qualquer pessoa pode sujeitar-se à lei de Deus? O que você acha? Será que pode? Está em dúvida? Então vamos deixar que a Bíblia nos responda. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e os versos 7 e 8. Veja o que diz aqui. Romanos capítulo 8, nos versos 7 e 8, nos diz o seguinte: Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui o termo carne é um termo usado para definir uma pessoa que não se aproxima de Deus ou não tem interesse nas coisas que se relacionam com Deus. Porque as coisas de Deus são espirituais e as coisas do homem são carnais. Então, ele diz aqui, aqueles que estão no pendor da carne, aqueles que seguem as coisas da carne, eles têm inimizade contra Deus, pois eles não querem sujeitar-se a Deus. Isso quer dizer que não podemos seguir a lei de Deus se o Espírito Santo não estiver em nós. E nós podemos ver, conforme o livro de Atos relata, o Espírito Santo só é recebido por um tipo de pessoas. Agora perceba que ele está à disposição de todos, mas nem todos o recebem. Entendeu? Todos podem receber o Espírito Santo. Todos podem receber a salvação. Paulo diz que nós somos predestinados para a salvação, mas nem todos receberemos a salvação, porque a recusamos, nos afastamos de Deus. Agora, vamos ver o que diz lá em Atos, no capítulo 5 e no verso 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o verso 22. Veja o que diz aqui. Perdão, 32. Atos capítulo 5, verso 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Percebe que um dom dado por Deus aos homens, mas nem todos recebem, pois o recebimento está vinculado à obediência. O dom do Espírito Santo, qualquer pessoa pode receber, mas na realidade só receberá aquele que obedecerem à lei de Deus. Então nós podemos perceber que são batizados pelo Espírito Santo aqueles que aceitam. E recebem, os que aceitam, eles recebem uma incumbência. A recepção do Espírito Santo implica em uma responsabilidade. Quando você vai lá no começo do livro de Atos, no capítulo 1, você pode perceber qual é a responsabilidade que é derramado sobre aquele que recebe o Espírito Santo. Quer ver? Leia comigo lá, Atos capítulo 1 e o verso 5 primeiro. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí o verso 8 diz, mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então você percebe uma coisa interessante. O Espírito Santo, ele pode ser dado a todas as pessoas que quiserem, mas nem todos o receberão. Mas aí acontece uma coisa. Aqueles que recebem o Espírito Santo, junto com isso, eles recebem uma responsabilidade. Entendeu? O Espírito Santo é um dom que Deus nos dá e que implica numa responsabilidade. Isso é interessante. O Espírito Santo vem junto com uma grande responsabilidade.
eu digo o seguinte: junto com o poder vem também o dever. Então nós podemos entender que esse poder tem uma finalidade. O texto bíblico diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso nos mostra uma coisa: a maior responsabilidade que nos é confiado com o poder do Espírito Santo é o poder para testemunhar para outras pessoas sobre quem é Jesus e o que ele tem feito em minha vida. Essa é a responsabilidade. Veja, por exemplo, o que aconteceu com os apóstolos, quando estavam cheios do Espírito Santo. Atos, no capítulo 2. Veja o que diz lá os dois versos. Verso 31 e o verso 37 e o verso 41. Capítulo 2 do livro de Atos. Verso 37 e 41. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E então no verso 41 vem a resposta: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, percebeu o que aconteceu quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo? Num dia, cerca de 3.000 pessoas vieram aceitar o Evangelho. Uma coisa fantástica. O poder do Espírito Santo faz a diferença. Capítulo 5, e o verso 42. Diz-nos o seguinte aqui: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Os discípulos. Pouco antes de subir ao céu, Jesus deixou a orientação sobre eles, sobre como eles deveriam agir, como deveriam proceder. E então veio a promessa. A promessa se cumpriu e agora eles deviam fazer a sua parte. Agora, algumas pessoas gostariam de receber, mas não recebem. Você já percebeu? Parece que não recebem. Sabe por quê? É bem interessante isso aqui. Evangelho de João, capítulo 16. O discípulo do amor, agora, no último texto bíblico que ele escreveu, capítulo 16, de verso 24, diz-nos o seguinte: até agora nada tendes percebido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Há textos que dizem: vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem, não sabem pedir. Em Zacarias, que é o penúltimo livro do Velho Testamento, vem antes de Malaquias, no capítulo 10 e no verso 1, veja o que diz aqui: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. Pedi. Pedi que Deus vai derramar sobre vocês. Bom, finalizando. O Espírito Santo, ele está à disposição de todos os homens, mas nem todos recebem. Uns não querem, não aceitam, recusam, e outros não sabem pedir. Então nós percebemos aqui que o Espírito Santo está à disposição de todo ser humano. Mas tem havido uma interpretação um tanto diferente sobre esse assunto. E o que eu quero mostrar para você hoje, o que quis mostrar aqui, é que o poder está à nossa disposição. Só não vamos recebê-lo por termos medo de pedir, ou por recusar. Não quero. Eu quero fazer um convite para você hoje. Um convite para você, para que você esteja submisso à voz do Espírito Santo. E assim a nossa vida ela seja realmente uma vida proveitosa. E possamos ser usados por Deus para levar outras pessoas aos pés de Jesus. Este é o objetivo.
O poder do Espírito Santo não é para você dizer que é melhor que os outros, que é maior, mais bonito, ou que você é mais escolhido por Deus. O poder do Espírito Santo está à sua disposição com um objetivo: de você pregar, levar pessoas aos pés de Jesus, ajudar com que cresçam, se fortaleçam e que possam estar juntos quando Jesus voltar a este mundo. Então a nossa oração deve ser: vem, Santo Espírito. Vem, Espírito Santo, e caia e derrame-se, seja derramado em nossa vida. Vamos cantar este hino, Vem, Santo Espírito, agora. E vamos fazer deste hino a nossa oração, para que o Espírito Santo seja derramado na vida de cada um daqueles que estão nos assistindo agora, neste momento. Que Deus o abençoe e que possa receber o Espírito Santo. Cante conosco, cante com alegria. Vamos orar. Pai querido, que as palavras desse hino expressem o desejo de cada um dos teus filhos que estamos aqui hoje participando deste culto, para que o teu Espírito Santo faça morada em nós e assim sejamos instrumentos teus para levar outras pessoas a alcançar um conhecimento maior a teu respeito. Permanece conosco, guiando nossa vida, dirigindo nossos passos e fortalecendo a nossa fé em tua presença. E que ao teu lado sejamos vitoriosos. Queremos nos colocar em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco. Transmita essa mensagem para outras pessoas, compartilhe, mande para eles, para que mais pessoas possam tomar conhecimento dela. E se você gostou, curta a nossa página. E se você não está inscrito em nosso canal do YouTube, que você possa se inscrever, para que juntos a gente possa levar esse evangelho a mais pessoas para apressar a volta de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana feliz e abençoado na presença de Jesus. Uma boa noite e um bom descanso.
paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Jesus.